Essa geração desses pioneiros, assim, vamos dizer, né, eu, né, Tony, Gustavo, vários, Cláudio, Rocha também, acho que uma coisa que era muito característica, assim, desse primeiro momento era um grande experimentalismo, né, exatamente, a gente estava experimentando, a tecnologia era nova também, né, então... E era um momento de experimentalismo no mundo todo, eu acho, né? Mesmo em lugares onde você já tinha uma tradição de desenho de letras, de repente você tinha esses estrangeiros, vamos dizer assim, esses designers que não eram treinados como cortadores de tipos, né? Ou pessoas, né? Porque essa era uma profissão muito especializada, né? Quem ia cortar, né? Punções ou fazer tipos mesmo, né, mesmo para fotocomposição, né? Ou até, não sei, eu imagino, não sei exatamente como é que foi o trabalho do Bacigalupo, por exemplo, com a Mecanora, mas imagino eu que ele tenha trabalhado junto com técnicos, né? Que esse era o comum, né? Você tinha alguém que desenhava, alguém que, né, que fazia a parte mais criativa, vamos dizer assim, da proposta de desenho, e depois uma série de restrições técnicas para que aquele produto funcionasse. No caso das letras caracteres transferíveis, você não tem tanto problema de espaçamento, mas você tem o problema de proporção, de linha, né, de espessura de linha, enfim. Então, imagino que tem uma série de questões técnicas que talvez, imagino que tenham sido resolvidas junto com os produtores, né, com os técnicos da Mecanorma, no caso. Né, técnicos de qualquer grande fabricante de letras de metal ou fotocomposição fariam também isso, né? E hoje existe a mesma coisa para a tipografia digital, né? Então acho que hoje em dia, assim, agora, né, final da década de 10 do século XXI, o que a gente está presenciando, na verdade, é um outro momento onde, de novo, né, grandes empresas detêm conhecimentos técnicos muito sofisticados e aí parece que está de novo mais distante, assim, não é qualquer pessoa, qualquer designer que gosta de desenhar letras com o seu próprio computador, que vai chegar ali, faz uma fonte, distribui e ela tem as mesmas qualidades técnicas de uma fonte produzida por uma grande empresa, né? Então, de novo, porque os processos, de alguma maneira, se complicaram, né, no computador. Mas aquele momento, na década de 90, final, né, do século XX, virada para o XXI, você tinha um momento onde as tecnologias eram tão novas que, assim, a diferença entre eu, né, no meu computador pessoal e alguém na Adobe, fazendo uma fonte profissional, não era tão grande assim, ou pelo menos a sensação é que não era tão grande. Então, assim, né, no fundo, as coisas iam funcionar provavelmente do mesmo jeito, ou de um jeito parecido, estava mais próximo e isso acho que dava uma outra perspectiva para os designers, dava um estímulo para essa experimentação, que era um pouco isso, estímulo para a experimentação e um pouco falta de noção, talvez, desse universo, né? Falta até de constrangimentos, por que não, né? Por que não fazer uma fonte que é uma história em quadrinhos ou qualquer maluquice que eu inventasse, enfim, tudo parecia possível e divertido e eu acho que tinha um contexto que incentivava que isso acontecesse. Então, você tinha muita letra experimental, muita letra, né, que era para grande formato, enfim, não tinha tanto uma preocupação de fazer letras de texto, ou talvez não tivesse nem preocupação, nem tanto conhecimento, né, porque assim, quando algumas dessas pessoas, eu mesma, né, fui fazer, né, uma fonte de texto, aí você vai ver, bom, então você tem outros conhecimentos, né, e outras questões para pensar, né, que são também, de novo, mais técnicas, e tem a ver com história também, né, com conhecer, né, um pouco da história, até para entender, né, onde você pode inovar, né, ou deixar a sua marca de alguma maneira, né, que eu acho que essa é um pouco a visão do design, ainda uma herança do design moderno, né? A gente quer deixar a nossa marca, a gente não quer simplesmente repetir, né, o processo, né? A gente quer fazer alguma coisa de novo e de marcante, enfim. Então, e fazer isso dentro de um universo que é muito, né, imagina, letra, todo mundo desenha letra, todo mundo sabe escrever, então assim, né,
Tem o livro do Mazzini, né, Design, When Everybody Designs, né, ele fala, bom, agora tem essa coisa do mundo do design. Assim, na tipografia isso já acontece faz muito tempo, desenha a letra, né, quando todo mundo desenha a letra, então, e está desenhando essas letras, né, as de texto principalmente, né, há tanto tempo, né, então, para que a gente vai desenhar mais uma letra dessas, né? Envolve, então, outros conhecimentos para você conseguir, né, visualizar onde que pode ter algum tipo de inovação ou alguma contribuição especial. Eu, enfim, e outras pessoas, né, que se formaram assim de uma maneira um pouco mais autodidata, começamos a dar aula, né, então começamos a treinar outras pessoas, e hoje eu tenho alunos que são professores também, né, então eles mesmos foram atrás, né, de outros conhecimentos, foram agregando, né, mais conhecimentos, e você tem, sim, hoje em dia eu diria um grande número, né, isso sem dúvida, né, de designers que se dedicam mesmo ao design de tipos e que têm conhecimentos, né, de outra... não sei, mais aprofundados e tem mais história, né, dentro daquilo que eles puderam aprender. E mais gente interessada, então, né, disposta, ou que vê, né, uma possibilidade, né, de contribuir também nesse campo, né, do design de fontes para leitura, de textos longos. Eu acho que essa é a principal diferença. E aí eu acho que talvez o que está faltando, não sei, a última vez que eu dei uma olhada com mais atenção assim, num catálogo, né, de uma exposição com muitos designs de tipos, eu falei, nossa, mas tem muita fonte de texto, mas faltava assim, aquela coisa meio experimental, meio doida, assim, né, que tinha, não sei, mas acho que é uma questão de ondas, né, as coisas vão indo e voltando, desde a época dos romanos, acho que era assim já. Eu acho que a gente está sempre aprendendo, né? Quem dá aula porque gosta de aprender alguma coisa. Então, eu acho que eu continuei aprendendo com os alunos dos vários lugares por onde eu passei, Senac, PUC de São Paulo, em Morumbi, e, lógico, da FAO, USP, hoje em dia, onde eu dou aula. Isso eu acho que é uma perspectiva, é uma coisa uma coisa na qual eu sempre acreditei como professora de tipografia e de design de tipos, enfim, em vários contextos, desde o contexto, bom, hoje, né, no curso no qual eu dou aula, design de tipos não é uma disciplina obrigatória, né, então nem todo mundo precisa cursar essa disciplina, mas tipografia é obrigatório e está no primeiro ano. Então, todos os alunos, mesmo aqueles que gostam de desenhar carro, vão ter que passar por isso. E eu acho mesmo que isso que é importante nesse sentido, porque conhecer a tipografia, né, tentar desenhar um alfabeto que seja, tudo bem que desenhar uma fonte, alguma coisa, né, que funcione, que tenha um bom espaçamento, né, que tenha essas qualidades métricas todas, é alguma coisa mais sofisticada, enfim, que requer mais esforço, né, e que talvez nem todo mundo vá fazer. Se bem que eu acho que qualquer designer ganharia conhecimento com isso, né, porque você vê, né, aquela coisa que você costuma usar do outro lado, né, do lado de quem faz, né, então, né, quando você vai escolher uma fonte nova, né, ou combinar uma letra com outra, você começa a pensar a respeito dela de outra maneira, né, do ponto de vista de quem poderia estar fazendo também, você sabe a dificuldade que é conseguir um conjunto coerente de desenhos, né, de caracteres, fazer um bom espaçamento, né, então, né, e reconhecer quando, né, uma fonte tem um bom espaçamento, tem um bom desenho, ela combina com alguma outra ou não, né, isso tudo eu acho que é muito importante. Então, né, ter algum conhecimento a respeito de desenho, pensar também a respeito, eu acho que é uma coisa ainda mais básica, né, um dos primeiros exercícios que eu costumo dar para os alunos é desenhar letras minúsculas romanas, porque, de novo, acho que é uma coisa, né, que todo mundo consegue ler, mas ninguém ensina a desenhar esse tipo de letra na escola. Um dos primeiros exercícios, então, que eu costumo dar, porque eu entendo que é a coisa mais básica, é pensar a respeito do alfabeto.
de algum outro jeito, porque escrever, todo mundo escreve, né? As pessoas passaram no vestibular, suponho que sabem alguma coisa, elas sabem escrever, conseguem ler, conseguem escrever, mas daí a conseguir olhar de uma maneira crítica para essas letras, essas coisas, né? Quanto mais próximas as coisas estão da gente, mais difícil é olhar para essas coisas de uma maneira crítica, né? A gente acha que está tudo ali, está tudo pronto, né? Então aquela letra por quê? Né? Então, mas o designer tem que saber por quê, né? Por que escolher uma certa letra, como que você vai, né, usar esse repertório de formas de uma maneira mais eficiente, mais interessante, né? Para construir uma linguagem visual. Então, a primeira coisa que eu acho que faz parte disso é desenhar, eu peço para desenhar, né, é um exercício que envolve desenhar o alfabeto, as letras minúsculas romanas, que são as letras que ninguém ensina a gente a desenhar. Apesar da gente aprender a ler, a gente consegue reconhecer esse alfabeto, mas desenhar, geralmente você tem, né, um ensino da cursiva, talvez cada vez menos, né? A tendência é as crianças já serem alfabetizadas usando maiúsculos, né, letras de forma. E aí são essas letras que elas aprendem ou são estimuladas a desenhar. E as outras elas aprendem a reconhecer, mas não a desenhar. Então, assim, se você, né, um pouco essa ideia, se eu exijo que a pessoa, né, esse aluno comece a desenhar, ou pensar, bom, mas tem 3 tipos de desenho diferentes, por que esses desenhos são diferentes, né? Eu espero que com isso os estudantes comecem a pensar mais criticamente sobre a escrita, né? E a partir daí, né, pensando criticamente sobre a escrita, sabendo que tem uma história, que os desenhos das letras não foram sempre assim, né, que tem variações, né, que tem pessoas que pensaram que alguns tipos de desenhos iam ser melhores do que os outros ou iam causar mais impacto do que outros. Eu acho que tudo isso, né, pensando num curso de tipografia no primeiro ano, eu acho que tem que ser no primeiro ano de um curso de design, né, gerar esse interesse e essa curiosidade por como as letras são desenhadas, né, e que efeito que esses desenhos causam, e quando eu combino esses desenhos, né, o mesmo texto com um desenho de letra diferente, ele dá uma outra sensação, um parece que está falando mais alto, mais baixo, que é mais feminino, mais delicado, mais rude, ou mais seguro, ou menos seguro, né, eu acho que se os alunos começarem a se interessar, compreender um pouco disso, né, pelo menos despertar uma curiosidade a respeito disso no início do curso, tem alguma chance de quando chegar lá depois de 3, 4 ou 5 anos, dependendo de quão longo é o curso, eles tenham, né, desenvolvido um repertório maior, porque eu acho que é isso, aí também não adianta, né, ter uma disciplina de 6 meses e achar que com isso os alunos vão sair dessa disciplina, todos eles já super eficientes e com milhões de ideias. Não vão, né? Alguns talvez sim, né? Porque já tinham alguma coisa, alguma bagagem, e outros talvez tenham que desenvolver isso ao longo mesmo do curso. E é justo, né? Pensando a respeito disso, porque eles vão ter que aplicar essas letras, vão ter que escolher letras, então... em cursos que são generalistas, né, como os cursos que a gente tem hoje, às vezes é mais difícil. Mas com os alunos mais difíceis são aqueles com os quais a gente aprende mais. E eu tive um aluno muito difícil, ele falou, eu nem sei, eu não lembrava dele, as turmas são grandes, mas enfim, por algum motivo que eu não me lembro exatamente qual, ele tinha sido reprovado nessa disciplina de tipografia, porque também não é fácil. E aí ele voltou e ele dizia para mim, mas eu não gosto de tipografia, eu gosto de desenhar carro. Eu falei assim, mas você não viu que carro tem umas letrinhas ali no carro? Tentei, não sei se eu convenci ele, mas assim, eu realmente acho e espero, né, que no fim ele fez ali o trabalho e foi aprovado afinal na disciplina. Eu espero que como designer de veículos, ele também seja, pelo menos na hora de escolher, né, as letras para colocar nos painéis ou na própria marca do carro, enfim, né, que ele faça escolhas mais adequadas ou mais sensíveis, que ele tenha essa sensibilidade, né? Porque eu entendo que essa sensibilidade faz parte do que se espera de um designer,
né? Qualquer designer espera-se que ele seja sensível à forma e sensível a esses significados da forma. Entender os significados da forma das letras faz parte disso.